Legislativo de autoria do vereador Ronaldo Filho. Altera o dispositivo da Lei nº 1.758, de 26 de dezembro de 2010 e adota outras providências. Projeto de Lei do Legislativo de autoria do vereador Ronaldo Filho. Altera o dispositivo da Lei Municipal nº 1.758, de 26 de dezembro de 2010 e adota outras providências. Projeto de Lei do Executivo de autoria do Poder Executivo, institui a verba indenizatória de ajuda de custo, deslocamento e alimentação na forma que indica e adota outras providências. Requerimento ao Legislativo de autoria do vereador Vone Souza. Requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Tauá encaminhamento de ofício à Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, solicitando a criação de uma lei que isente o cidadão do pagamento das taxas de emissão de documentos pessoais em caso de furto ou roubo das vias originais, atendendo às muitas reivindicações da população. Moção de congratulação de autoria do vereador Ronaldo Filho. Requer envio de moção de congratulação ao deputado Odilon Silveira Aguiar pelo transcurso do seu natalício. Moção de congratulação de autoria do vereador Ronaldo Filho. Requer envio de voz de congratulação à Casa da Juventude e à Secretaria de Políticas Antidrogas pela realização da Semana da Juventude. Ordem do dia, projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Vone Souza, dispõe sobre a criação do Dia do Recepcionista e ser comemorado no dia 26 de julho, na forma que indica e adota as providências. Projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Ronaldo Filho, dispõe sobre uma folga anual para todos os servidores públicos municipais na cidade de Tauá, no dia do seu aniversário, na forma que indica e adota as providências. Projeto de lei do Legislativo de autoria do vereador Ronaldo Filho, dispõe sobre as requisições para a liberação de atestado de capacidade técnica através do CONDEC para executar o serviço de coleta de transporte e distribuição de água potável no município de Tauá, na forma que indica e adota as providências. Projeto de resolução de autoria da vereadora Fátima Guedes, concede à senhora Rafaela Lúcia Silva Santos a medalha vereador Francisco Soares de Carvalho e adota as providências. Projeto de resolução de autoria da vereadora Fátima Guedes, concede à senhora Geandra Cláudia Silva Santos a medalha de mérito legislativo prefeito Antônio Jataí Sobrinho e adota as providências. Requerimento para o Legislativo de autoria do vereador Vone Souza, requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Tauá encaminhamento de ofício à Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, solicitando a criação de uma lei que isente o cidadão no pagamento da taxa de emissão de documentos pessoais em caso de furto ou roubo das vias originais, atendendo às muitas reivindicações da população. Moção de congratulação de autoria do vereador Ronaldo Filho. Requer envio de voz de congratulação ao deputado Odilon Silveira Aguiar pelo transcurso do seu natalício. Moção de congratulação de autoria do vereador Ronaldo Filho. Requer envio de voz de congratulação à Casa da Juventude e à Secretaria de Políticas Antidrogas pela realização da Semana da Juventude. Concluído, presidente. Convidar o vereador Chico Neto a fazer uso da tribuna. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aqui o público. Eu queria aqui entrar nessa tribuna hoje, senhores, para me cobrar aqui mais uma vez da administração a coberta dos mototaxistas, que eu já cobrei aqui uma vez e não foi tomada providência. Eu faço aqui um apelo à administração, não sei de quem é a responsabilidade, se é da empresa que está construindo a obra ou se é da administração, mas tem que ser tomada uma providência, que não tem como ficar os mototáxis no meio do sol. A parte da tarde, a gente vê os pobres se escorando, entrando nos comércios, atrás de uma sombra. E eu peço aqui, encarecidamente, a administração que tome providências com a coberta dos mototaxistas. O outro assunto que me traz à tribuna é para até saber aqui do líder da prefeita, se ele tem alguma informação, se já tem um local, se o lixão vai ser removido dali, porque eu acho que está inviável o lixão naquele local. Está ficando uma vila, tanto de um lado como de outro, porque continua aberto, do jeito que eu já reclamei aqui várias vezes, que o lixão estava aberto, estava abandonado.
mas eu acho que, continua do mesmo jeito, mas eu acho que tem que ser removido dali, que está muito próximo da cidade e está crescendo, tanto tem uma vila de um lado como de outro. E eu queria saber do líder, da prefeita, se já estão tomando providência, se já tem algum local e qual a providência que estão tomando. Vereador, eu vou trazer essa resposta na próxima sessão, porque eu não tenho com precisão dizer se já existe um local ou se não. O que está sendo feito lá, sei que o que está sendo feito, o material resíduo, sólido, os lixos que está sendo colocado lá, está sendo coberto. Tem um trator de esteira que trabalha todos os dias lá, para que esse lixo não fique a céu aberto. Mas assim, com relação à mudança, eu não tenho como precisar, por isso eu trarei na próxima sessão, trarei uma resposta. Obrigado, vereador, pela... estas eram as minhas palavras hoje. Obrigado, senhor presidente, obrigado dos colegas vereadores. Convidar a vereadora Fátima Guedes a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, demais colegas vereadores, hoje aqui o motivo que me traz à tribuna é sobre a respeito das estradas. Como já teve diversas sessões aqui que a gente já falou, que ia ficar uma máquina por distrito, ia ser primordial. Mas o que é que está acontecendo? A máquina só está fazendo as estradas principais e deixando aqueles galhos, como a gente chama, né? Aqueles becos, que também é de grande importância fazer. Creio eu que uma máquina se deslocando, vereador Felipe Viana, para um distrito, ele tem que atender até onde a comunidade está com movimento. Não é só fazer, já sair daqui com um mapa em que a máquina vai fazer. A gente não pode colocar uma máquina com o operador só para dizer que está indo fazer, não. Tem que também fazer o acompanhamento. E outra coisa que também que eu queria dizer, que já foi até falado com o senhor Luiz Alves, é de conhecimento dele, que o operador da máquina está desviando a máquina para fazer alguns extras. Porque teve pessoa que já pagou para essa máquina da prefeitura e fazer extra. Como eu já falei com o Luiz Alves, já está com 2 semanas, e ele ainda não me deu um retorno, disse que ia ver. Assim, a gente também tem que cobrar, porque a comunidade fica cobrando da gente. E aí, Fátima, fala ou não fala? Eu não quero ser aqui uma vereadora de oposição, mas às vezes a verdade é preciso ser dita. E como a gente sabe que a gente está andando nas comunidades, a gente tem que dar um feedback para eles. E aí, o que foi resolvido, né? Vereador Chico Neto. Vereador, eu quero lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, que nem na semana passada eu também cobrei. Isso aí é uma vergonha, até eu dizer que um patrolista está fazendo macaco, né? Que chama macaco isso aí. E também, isso é pura verdade, não tem estrada, é uma vergonha. O distrito de Marreca, eles fizeram aqui uma estrada que vai até a Barra do Puiú, subiu para Marreca, pronto, não fazia outra. Eu andei agora também na casa de um amigo meu, ali pela Pedra Vermelha, ali de Santa Luzia, não tem estrada, é uma vergonha, o município está abandonado. Da Barra do Puiú para cá não foi feito. Você vê que ali, da Barra do Puiú para cá foi, você vê que ali, essa principal aqui, que foi feita também por São Felipe, continua do mesmo jeito. Os galhos não faz um galho. Eu andei ali no Carrapateira, é do mesmo jeito. Aquela estrada que liga do Cipó, passar aí na BR-020, está quase intransitável. Ele não tem estrada no município, é uma vergonha. Minhas palavras. Se justificava se fosse só em um distrito, vereador Felipe Viana. Mas como aqui na Marreca está acontecendo isso. No Carrapateira também, no Curral Vermelho também lá não foi feito. Então está sendo uma coisa assim geral. Porque hoje nós sabemos que hoje nós temos as prioridades do transporte escolar. Só que também nós temos que dar essa acessibilidade às pessoas. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem 4, 5 residências, 200, 300 metros, 400 metros, 2 quilômetros de distância, 4, 5 residências ali, de pessoas, por exemplo, que moram ou numa fazenda, ou então numa pequena comunidade. E nós sabemos que só são feitos, na maioria das vezes, as prioridades, que se diga, não que realmente só sejam feitas
esses trechos do transporte escolar. Mas algo que chama atenção é que às vezes as pessoas não têm acesso a uma estrada boa. Às vezes passa 2, 3 anos, 4 anos, às vezes 5 anos, sem aquele acesso ser feito. Então nós queremos aqui, nós sabemos que o nosso município hoje é um município de uma grande extensão territorial. Nós sabemos que hoje nós temos o maior número de quilômetros de estrada carroçal aqui no estado do Ceará. Nós sabemos que não é fácil essa logística, mas que venha, o que a Secretaria de Obra traga para esta casa, o planejamento que está sendo feito, para que a gente possa acompanhar, possa saber qual o dia que a comunidade vai, qual o dia que as máquinas irão estar nos distritos, porque realmente a gente nunca sabe, a gente não tem conhecimento nenhum de programação de máquina. É só quando a gente precisa, a gente vai na comunidade, a gente chega num distrito, numa situação, noutra, diz, a máquina passou, poxa, se passou, por que não fez esse galho? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Então, realmente, só para a gente discutir e ver uma situação melhor de dar uma resolutividade e dar um acesso melhor a essas pessoas, porque muitas pessoas acabam não tendo, às vezes, condições de comprar um veículo maior, tendo que somente se contentar com a motocicleta para poder chegar ali na estrada principal. Então, são essas as observações. Nós sabemos que realmente os desafios são muitos. Nosso município é um município imenso. Hoje, se a gente parar aqui para poder comparar aqui no mapa do estado do Ceará, nem o município é tamanho de Tauá. Só que nós temos que ter organização e planejamento. Eu acredito que hoje o que está faltando é só essa organização, planejamento e trazer e discutir com a Câmara Municipal, para que a gente possa participar. Não é quando a comunidade traz um problema, uma situação, a questão de um acesso de um galho, que quando a gente vai buscar a máquina, não, só no mês que vem. Por que a gente não faz logo o planejamento, mês tal, quinzena tal, vai trabalhar 15 dias no Marruás, 15 dias no Inhamuns, as estradas são essas, assim, vai fazer um campo de futebol, vai fazer não sei o que, vamos passar ali na estrada ao lado do campo, e vamos fazer os galhos e vamos saber o que tem, nós só precisamos disso. Só isso que eu acredito que isso aqui resolveria o problema, porque depois não ia ter mais essa situação de ficar dizendo, está faltando isso, está com problema daquilo, está com problema daquilo. Então, só queria realmente dizer, vereadora, que é uma reivindicação justa, que nós precisamos realmente dar essa resposta à população. E até porque a gente sabe que a máquina quebra, isso é notório, não adianta, às vezes acontece esses equívocos mesmo. Vereadora, permitam parte? Pois não, vereador. Ouvindo o seu pronunciamento, é verdade que concordo em alguns trechos do seu pronunciamento, no que diz respeito à questão do patrulhamento das estradas, que isso para nós, vereadores, para a população, isso é uma cobrança constante. E o prefeito, hoje, o prefeito em exercício, doutor Júlio César, tem tido essa preocupação. E aqui já se pensou diversas formas de trabalhar a questão das estradas. Acho que aqui tem talvez uma produtividade maior, justamente essa que colocar uma por distrito. Logicamente, com isso também traz alguns problemas, que é a questão da fiscalização, de estar constantemente dando manutenção e fiscalizando. Mas a verdade é que já está bem avançado. Inclusive o distrito de Marrecas já está conversando com o Luiz aqui, acompanhei esse final de semana, tem uma máquina no distrito e já fez muitos quilômetros de estradas. A questão dos galhos e terreiros, enfim, campo de futebol, é porque a preocupação primeira é fazer onde roda o transporte escolar. Nós temos um transporte hoje, transporte de qualidade, de topic, então tem que ter essa correria para fazer primeiro essa. Até porque quando a gente começa a abrir, e eu sei o que é essa demanda, porque por onde a gente passa as pessoas estão pedindo, faz a estrada da minha roça, faz meu terreiro. E se você começar a abrir para esses atendimentos, com certeza vai demorar muito mais a fazer essa estrada do que roda o transporte escolar. Mas a determinação do prefeito
é que, terminando essas estradas principais, a máquina continue no distrito para fazer esses atendimentos que sejam realmente necessários. A outra questão que a senhora fala com relação aos motoristas, enfim, essa realmente não é do conhecimento do prefeito e nem também ele adota medidas dessa natureza. Até porque a prioridade, como repito, é fazer as estradas principais e não motorista. Muitas vezes não é questão de receber, assim, fazer aquele atendimento em troca do dinheiro. Mas muitas vezes é a pessoa que pediu em forma de agradecimento, dá uma contribuição e aí? Não sei. Mas assim, não é um procedimento que o prefeito adota, não é esse, e com certeza vai ser apurado e vai ser fiscalizado, mas tem a outra questão, que é a questão do bom senso. Eu acho que o bom senso, ele tem que ter em todas as secretarias, em todas as ações. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a máquina vai passando numa estrada dessa e tem uma coisa que pode ser resolvida de forma imediata para não voltar, até porque é só aquele atendimento ali, pode, se houver o bom senso da pessoa que está gerenciando, pode ser resolvido. Eu acho que não vejo isso com problema. Mas a questão é que a determinação do prefeito é que, fazendo as principais, a máquina continue no distrito para fazer aqueles pedidos eventuais que sejam em benefício à população. Assim, Obrigado. Vereador, eu vejo também isso com questão de bom senso. Se a máquina vai passando, não leva nada o motorista fazer, né? Mas quando ele vai destinado a uma localidade para fazer uma determinada coisa, que junta um monte de terra, e a máquina se desvia para fazer outra coisa, a pagamento, eu acho que isso aí está errado. Eu não quero dizer, porque se vou fazendo, faça aqui meu terreiro, não é nada mal o cabo dar uma galinha para o motorista, né? Agora não, vai dizer, vá fazer aquilo ali que eu vou lhe pagar e o motorista ir. Isso aqui é errado. É isso aqui que eu estou querendo lhe dizer. Que já chegou ao conhecimento da secretaria e até hoje já está com mais de 15 dias e ele não dá uma resposta. Que já podia ser justificado para a comunidade, ou então até o secretário, ou alguém mandar ir lá e dizer assim, foi assim como foi, apurar, né? Porque as coisas é boa, apurando mesmo. Não é só o vereador chegar aqui dizendo que acha que foi, não. É bom ele apurar, porque tem os padrinhos tudinho lá. Se uma máquina dessa recebe por hora, por exemplo, se o contrato dela é feito por hora, cada minuto que ela está ligada, ela vai receber por hora. Então, mesmo que ela ainda faça um terreiro e o cara ainda pague por fora, vai estar recebendo 2 vezes. Certo? Se for uma máquina privada, de uma empresa, que terminando o seu horário de cumprimento com o município, pode fazer o que quiser. Se trabalhou ali as 8 horas diárias ali, depois vai fazer um campo ou um serviço extra, pode fazer. Mas se é para ser feito a via pública, o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse privado. Primeiramente o interesse público. Então, esse é um dos princípios norteadores do nosso sistema administrativo. Então, nós não podemos deixar o interesse privado se prevalecer sobre o interesse público. Porque assim sendo, então, cada máquina que for para um local, ela vai ter o dono e o cara vai fazer os interesses particulares. Não é assim não. Se é para fazer estrada, faz estrada. Se é uma máquina de uma empresa, ela terminou de cumprir o horário dela com o município, eu acredito que essa máquina ele pode fazer o que quiser. É, verdade. Desde que não comprometa o contrato com o município. Isso aí eu prezo muito também pela administração, que às vezes a administração não toma conhecimento, mas muitas vezes toma, e a gente tem que cortar essas pequenas coisas que vem acontecendo antes que gere alguma coisa a mais, viu? Era só isso que eu tinha para falar, presidente. Vou dar o vereador Vone Souza a fazer uso da tribuna.
presidente, colegas vereadores, vereadoras. Presidente, o que me traz aqui, primeiro assunto, é esse requerimento de minha autoria, que pede à mesa diretora da casa que possa encaminhar um ofício à Assembleia Legislativa do Estado, solicitando a iniciativa da Assembleia no sentido de criar uma lei que isente o cidadão quando se tratar de assalto, de furtos de documento. Eu tive observando e conversando com algumas pessoas, vereador Coutinho, que foram assaltados, que tiveram seus documentos levados de algumas situações semelhantes, que depois a pessoa tem um problema muito sério para resolver. Primeiro que a pessoa fica sem nenhum documento, quando está numa situação dessa. Muitas vezes leva o documento do seu carro, leva o documento, sua habilitação, leva sua RG, CPF. E aí quando você vai tirar novamente esses documentos, essas segundas vias, aí você tem uma série de taxas, que são taxas do Estado, que você precisa pagar. E, consequentemente, vereador Régio, o Estado era para lhe fornecer segurança o suficiente para que você não fosse assaltado, não fosse roubado, para que se pudesse combater isso de forma de que o cidadão depois não precisasse ter que tirar sua documentação devido a dessa situação. Então, se o Estado, na sua Constituição, no artigo da Constituição do Estado, diz que é função do Estado proteger o cidadão, no artigo 78 da Constituição do Estado do Ceará, diz que é função do Estado prevenir para que o cidadão não seja roubado, não seja assaltado. Então, o Estado não cumpre com a situação dele, com a parte dele, com o cidadão, e depois o cidadão ainda é obrigado a poder ter que pagar uma série de taxas para poder ter de volta os seus documentos. Só para ter uma ideia, você tirar uma segunda via de um documento de um carro, custa R$140. Da sua identidade, você para tirar a segunda via, são R$44,35. Aí vem CPF, vem uma série de outros documentos que você precisa tirar, e aí dá de cara com essa situação. Por isso que era importante que a Assembleia Legislativa, que é o órgão competente que pode se criar essa lei, possa fazer isso. Inclusive, o Estado de Minas Gerais tem essa lei que garante que o cidadão, nessa situação, ele tem direito à isenção das taxas. Vereador Coutinho. Ivone, queria parabenizar pelo assunto que você leva à tribuna dessa casa e dizer, o cidadão, quando é assaltado, além do constrangimento que ele passa, era para a Secretaria de Segurança Pública facilitar, era obrigação de devolver, de dar todos os seus documentos de volta, tanto do carro, como CPF, identidade, carteira de habilitação, porque, Ivone, você já é assaltado, e depois nós todos sabemos a dificuldade que é um cidadão depois para tirar a segunda via, tanto da habilitação, como seus documentos. Então, eu acho que você trouxe um assunto muito importante, porque eu acho que era para o governo do Estado se responsabilizar e dar ao cidadão, nessa situação que você está discutindo aí, os documentos gratuitos. Porque é uma obrigação do Estado, a segurança pública é uma obrigação dar segurança a todos nós cidadãos. Então, se ele não deu segurança, se aconteceu aquilo ali, então acho que é uma obrigação do Estado dar a sua documentação e facilitar, porque todos nós sabemos da dificuldade que depois que você fica para você conseguir a segunda via dos seus documentos. Parabéns, vereador. Conversando, inclusive, com algumas pessoas, vereadores, exclusivos, disseram assim, mas agora todo mundo que perder seus documentos, eles vão ter, vão dizer que foi num assalto, que foram roubados, mas não é assim. O próprio órgão do Estado, que é competente para atestar isso, é a delegacia de polícia a partir do boletim de ocorrência que você faz e que fica comprovado lá que você foi furtado, foi roubado, muitas vezes assaltado, isso é noticiário de rádio. Então, tudo isso ajuda para que o cidadão ele não possa ser penalizado duas vezes. Ele é penalizado quando o Estado não consegue fornecer a ele a situação de segurança, e aí ele é alvo da criminalidade, e é penalizado quando vai tirar suas segundas vias de seus documentos, que tem que pagar para o Estado,
pagar pela incompetência do Estado. Então, eu queria peço à mesa diretora que possa encaminhar, através de ofício, junto com o requerimento, para que os deputados possam tomar conhecimento e despertar para a criação dessa lei, a exemplo do que foi feito no Estado de Minas Gerais. Um outro projeto que vai em votação hoje, eu peço o apoio dos colegas vereadores, é o projeto que cria o Dia Municipal do Recepcionista. Nós sabemos que em todos os locais onde a gente chega, vereador Felipe, seu primeiro contato é com o recepcionista. E essa pessoa é também, muitas vezes, responsável pela imagem daquela empresa, daquele local de trabalho onde ela está. Quem é que não gosta de chegar num determinado órgão público ou privado e ser bem recepcionado? Ter uma recepção calorosa, amigável, que lhe ofereça as devidas informações necessárias para que você possa atingir o seu objetivo, ali que você busca naquele local. E nossa cidade tem muitas pessoas que fazem parte dessa categoria dos recepcionistas, tanto na área pública como na área privada. E como já se comemora a nível de Brasil, no dia 26 de julho, o dia do recepcionista, eu também queria que a gente pudesse aprovar uma lei municipal que desse esse direito deles comemorar também no dia 26 de julho. Alguns estados já criaram também, o estado do Ceará ainda não, mas acredito também que em breve algum deputado vai ter essa iniciativa também. Mas queria fazer essa parte aqui a nível de município e peço o apoio dos colegas vereadores, que acredito todos eles concordam para que a gente possa fazer essa homenagem. Presidente, eu queria... Outro assunto que eu queria aqui era que a gente pudesse encaminhar um ofício à Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, no sentido da gente saber, daqueles 25 poços que foram licitados, quais poços já foram perfurados e instalados. A gente sabe que a empresa teve aqui, fez algumas perfurações, mas que ainda tem alguns que estão pendentes, que estão naquelas relações e que as comunidades estão cobrando que possa ser agilizado, porque a situação de água ela é muito crítica e acredito que grande parte daqueles poços já foram perfurados. Não tenho conhecimento se algum foi instalado. Foram perfurados 22, mas não tenho conhecimento se algum já foi instalado, como é que está essa situação. Deve ter alguns que deram seco, a gente sabe que foram dados secos, e tem alguns que ainda não foram perfurados. A exemplo do 1º de setembro ainda não foi perfurado, e a gente gostaria que a gente pudesse tomar conhecimento para a gente saber e poder pedir à empresa que faça essa conclusão. Porque a situação de água ela é de calamidade. Acho que não tem nenhum instalado ainda. O vereador Wellington também acho que não tem nenhum instalado. Foram perfurados, alguns até secos, mas ainda não foram instalados nenhum. Vereador Felipe. Primeiro instalar os que faltam instalar e depois instalar esses aí. Porque nós sabemos que é bom a gente pedir que a empresa e que o município encaminhe para esta casa a relação dos poços que realmente já foram perfurados, se deu seco, se deu água, e a previsão de instalação. Nós precisamos saber realmente disso, porque aqui esse poço também foi feito uma escolha dos poços profundos, inclusive gerou muitos debates nesta casa, porque eu fui assim que de certa forma questionei a questão dos poços profundos, mas que hoje o município possa enviar para esta casa a relação dos poços profundos, para posteriormente a gente poder saber o que está faltando e cobrar que este problema seja resolvido. Eu sei bem que 1º de setembro não foi perfurado ainda, Tapera não foi perfurado ainda, e todos estão naquela relação dos que foram licitados. E até procurado por essas comunidades para a gente dar uma previsão de quando é que a empresa está concluindo essa situação. E quando é que está sendo instalado? Porque tem alguns aí que foi perfurado, que deu água, que a comunidade está com a dificuldade de água, doida para usar essa água e ainda não foi instalado. Vereador Cláudio Regis. Com referência aos poços, eu estive com o pessoal da firma que está perfurando os poços semana passada. Eles estavam perfurando os poços na região de Carrapateira, como é do seu conhecimento, inclusive perfuraram ali no Olho da Aguinha, que deu uma vazão muito boa, perfuraram na Barra do Vento, que deu seco, que por sinal já é o 4º poço perfurado lá na Barra do Vento, né? E não tem sucesso. E
pelo que eu estou sabendo, eles já foram, do primeiro contrato de 25 poços, eles perfuraram, parece que 22. Aí tem 3. Nessa região aqui, parece que falta só o do 1º de setembro e faltam outros aqui na região de Santa Teresa, se eu não me engano. E a instalação vem... Eles me falaram que quando terminasse o perfurar os 25, aí iam começar a instalação dos 25. E aguardando a liberação dos pagamentos para que fosse executado os outros 25. Isso aí foi o que mais ou menos ficou, o que eu entendi para isso aí. Por sorte que os poços que foram perfurados agora, nesta última remessa, a relação dos 25, né, vereador Luiz, praticamente deram uma vazão boa. Eles tiveram sucesso. São poucos que não tiveram sucesso na sua execução. Vereador Marcos. Vereador Vone, realmente eu tenho conhecimento do que já foi perfurado na questão dos 25 poços. Se o senhor me permite, até por conhecimento de todos que nos ouvem, foi perfurado um poço no Alto Alegre, uma vazão de 2.500 litros, o navio Joaquim Moreira, 2.000 litros, na Baixa Verde, Marrecas, 3.500 litros, Cajazeira, 1.500, Cachoeirinha do Pai Senhor, 2.000, Cococá, 1.000, Poço de Baixo, 5.000, Cassimiro e Conceição, 15.000, Todos os Santos, 2.000, Pau de Fogo, 1.200, Olho d'Água, 2.000, nos Abelê, seco total, Bom Jesus 1, 10.000 litros, Bom Jesus 2, deu seco, Salgadinho, 1.000 litros e Olho da Aguinha, 10.000 litros. Então, da relação dos 25, nós temos aqui 16 poços foram perfurados. Então, ainda faltam 9 dessa relação dos 25 poços. Essa é a relação atualizada. Vereador Chico. Só uma pergunta, desses aí, tem algum instalado? Não, a informação que eu tenho é só perfurados, que foram perfurados. Não, furar e não instalar, mesmo que nada, né? Vereador Luiz. Obrigado por a parte do vereador Vone. Esses poços, eles foram licitados para cavar e instalar. Só porque nós todos sabemos que existe as burocracias de firma, existe tanta coisa antes de que sai um poço desse, que foi licitado através do Estado e o município de Tauá, num convênio, que existe muita burocracia. O pessoal da firma, segundo eu estou sabendo, eles estão esperando receber o pagamento desses 16 poços para que venha instalar e cavar os outros, porque quem trabalha quer receber. E que o que eu estou sabendo é que estão terminando as burocracias para que pague esses, para que eles venham instalar e cavar. Agora, se eu acho que deve ser feito aqui, o vereador fazer um requerimento pedindo o representante da firma ou o secretário, que do caso foi votado, para que venha dar mais explicações, porque a firma foi licitada, e uma firma ganhou. É a obrigação dela cavar e instalar. Vereador, mas também é a obrigação dela receber também, né? Porque também com certeza. Ninguém vai fazer nada de graça para ninguém. E nós sabemos que o dinheiro já foi depositado, mas depois de depositado, você sabe que para chegar no pagamento existe ainda uma grande burocracia, porque hoje não é só o cara pegar o dinheiro e pagar, não. Isso é todos nós sabemos que é complicado. Um processo desse, ele vem enrolando há quantos meses? Não é fácil. Não é como a gente mandar cavar um posto, se tiver o dinheiro e chegar lá e pagar, não. Pelo município, algum convênio desse com o Estado, é complicado. Mas esses que foram cavados, todos vão ser instalados. Agora é a mesma firma. Ganhou para cavar e ganhou para instalar. Obrigado. Vereador, eu acabei de falar aqui com o Luiz Humberto, que é um dos empresários, das empresas que ganharam a licitação para cavar e instalar. Ele acabou de me dizer que foram cavados 20 poços.
Está faltando 5. Um no assentamento 1º de setembro, um no Açudinho e 3 na Santa Teresa. Está faltando esses 5 possam ser cavados. E a questão da instalação é como o Luiz falou, é a questão do pagamento. Tá certo? O dinheiro já foi liberado, mas não chegou na mão da empresa ainda. Viu? Tem um na Tapera. Informação concreta, viu? Eu tenho um na Tapera, eu acho que é porque ele não lembrou aí, mas tem um na Tapera. Olha, veja só, pessoal, não se trata de criar aqui uma polêmica, não. O que se trata é que as pessoas, eu acho que assim, a gente precisa fazer, nessas horas, a gente precisa ter um bom planejamento, até para dar uma resposta às pessoas. Porque hoje, uma das comunidades que tem mais dificuldade de água são as comunidades da Serra de São Domingo. Aí a máquina esteve no olho da aguinha, perfurou do olho da aguinha, esteve na Barra do Vento, perfurou da Barra do Vento, tem até uma informação da comunidade, que depois eu vou pedir o Manuel, e aí eu sei do interesse do secretário em verificar essa situação, vou pedir o Manel para verificar, e vem embora, olhando para o outro poço, que estava marcado, que o geólogo já tinha ido lá marcar. Então, questão de bom senso, tinha dado logo para executar lá o da Serra. Então, nesse sentido é que a gente faz essas cobranças. Como também a situação da Tapera, que apesar da barragem estar cheia, mas a barragem de água passa pela encanação e chega à cidade. E a Tapera ali vive o problema de água, que o vereador Antônio Coutinho também conhece, deve ter sido procurado também por essa situação. Então, as pessoas vêm atrás do vereador e cabe nós levar as informações. Por exemplo, o Marco me deu a informação ali que eu não tinha. A informação satisfatória. O Luiz complementou as informações. E a gente precisa dessas informações aqui para poder a gente fazer o diálogo com aquelas comunidades aonde a gente é. Acredito que Vossa Excelência lá no Pau de Fogo também já deve ter sido procurado e tudo, as pessoas querendo saber quando é que vai ser instalado e tudo, porque o poço não sendo instalado ainda não resolve o problema da falta de água. Mas acredito, sei das burocracias da licitação, mas que a gente possa ter essa sintonia com a empresa no sentido dela concluir e executar esse trabalho. Obrigado, presidente. Convidar a vereadora Williana a fazer uso da palavra. Boa tarde, colegas vereadores e os demais presentes. Eu estou usando aqui a tribuna só para reforçar uma indicação que estou fazendo hoje, que é a pavimentação em paralelepípedo da localidade de Vila Nova, Poço da Onça, distrito Carrapateiras. Sei que alguns colegas vereadores já fizeram essa indicação, mas eu queria pedir aqui ao líder para agilizar um pouco e também queria reforçar, porque já estamos sabendo que é uma reivindicação muito antiga e que agora estamos prévio a receber o asfalto e tenho certeza que com isso vai crescer bem, né, Cláudio Regis? Sei também que você também já fez essa indicação e eu queria pedir, reforçando aqui minha indicação. Ógrafo lá para a vila, lá no Poço da Onça, e foi feito o levantamento do calçamento, já está levantado, o orçamento já está pronto, e eu já tomei conhecimento que ele será autorizado. Não agora, por causa do período eleitoral, que tem essa restrição ao período eleitoral, mas em conversa com a prefeita Patrícia, ela disse que vai autorizar o calçamento logo que saia essa questão do período eleitoral. Então, acredito eu que ainda esse ano aquele calçamento será concluído, vereadora. Obrigada, colega vereador. Essas coisas, o secretário, alguém que faça parte da secretaria, repasse para os vereadores mais atualizado, né? Porque eu mesma não sabia que já estava assim. Mas muito obrigada, uma notícia boa, e vou repassar para eles também, né, que fui procurado por eles. E outra coisa, vereador Marco Caracas, o líder, agilizar, né, nas estradas. A gente está recebendo muitas reclamações. Aí eu estou lhe pedindo também para você dar uma forcinha lá. Viu? Obrigada a todos. Vereador Liliana, só para reforçar mais uma vez aí esse pedido da Vossa Excelência,
Isso realmente é um problema, como também o Cláudio Reis conhece bem, as pessoas realmente cobram muito da gente. Você veio mais uma vez muito feliz aqui na tribuna fazer esse pedido. Agora, realmente é interessante que essas informações cheguem com maior precisão aqui no Legislativo, né? Que é para poder a gente saber das informações precisas para as pessoas. Porque a gente é cobrado diariamente dessas situações. Eu parabenizo pela sua cobrança, que realmente precisa Obrigada. muito lá. Pois é, mais uma vez eu peço a todas as secretarias que tiverem alguma informação que repasse para a gente ir repassando para os distritos, para as localidades, para o povo que procura a gente. Obrigada. Pedir a vereadora Williana para ficar aqui na presidência enquanto eu faço uso da palavra. Senhora presidente, demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, público aqui presente, imprensa e pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. O que me traz hoje aqui à tribuna desta casa é trazer um tema referente, tenho andado muito nos distritos, conversando com os nossos amigos e tenho visto uma constante crítica referente no tocante que diz respeito à DAGRE. Então eu queria chamar a atenção, alertar e de uma certa forma tentar ajudar e sanar tal prejuízo. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a DAGRE, criada pela Lei Estadual número 13496, tem por finalidade institucional promover a segurança e qualidade alimentar, a saúde dos animais e dos vegetais e a conformidade dos produtos, dos insumos e serviços agropecuários. Em Tauá, há uma unidade que, por sua vez, tem caráter local e regional. E também há um posto de fiscalização fixo na divisa com o Piauí, na BR-020, no município de Parambu. Além de Tauá, outros municípios da região são responsabilidade da jurisdição da unidade ADAGRE Tauá, tais como Arneiroz, Aiuaba, Parambu, Quiteranópolis, os municípios da circunvizinhança. Mas já no caráter regional, esta jurisdição se estende por todo o território de Inhamuns, Crateús, onde também há escritórios da ADAGRE em Pedra Branca, Independência e Crateús. Possuímos hoje, no nosso município e região, um dos maiores rebanhos de bovinos do estado do Ceará e o maior rebanho de ovino e caprino, que também é significativo quantitativo do rebanho equino, onde por sua vez é forte o movimento cultural e desportista de vaquejada e das corridas de prado, na nossa região. Ocorre que a unidade de Tauá já teve no seu auge 3 fiscais médicos veterinários, um fiscal engenheiro agrônomo e um agente de fiscalização técnico agropecuário. E atualmente o que se vê é um repleto abandono e despreocupação com a importância deste órgão em nossa região, pois não há em Tauá nenhum fiscal médico veterinário e nenhum agente de fiscalização. De resto, e fazendo um bom trabalho, dentro do possível e dentro de suas competências funcionais, há apenas um fiscal agropecuário e engenheiro agrônomo. É de meu conhecimento o enorme quantitativo de equinos com anemia infecciosa equina e a lei obriga a eutanásia desses animais soropositivos e somente um veterinário do Serviço Oficial de Defesa Agropecuária pode realizar tal procedimento. Mas como fazer um tal procedimento sem nenhum fiscal veterinário em Tauá? Muitos criadores têm dado viagens perdidas na DAGRE em Tauá, porque há certos atendimentos que somente podem ser realizados por um fiscal veterinário, mas não há nenhum já há um bom tempo. Por fim, é preocupante a situação de risco à saúde dos animais de nossa região e tem causado certos transtornos aos criadores o fato de não ter um fiscal agropecuário veterinário em Tauá na DAGRE. É responsabilidade dessa Casa Legislativa chamar a atenção dos dirigentes da DAGRE para com a situação de abandono em que o nosso município e região de quantitativo de servidores para atender essa demanda da defesa agropecuária. Então, com sugestão, queria dar a sugestão aqui à mesa diretora para que possamos enviar ofício à Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, SEAPA, na pessoa do recém-empossado, nosso conterrâneo, deputado Odilon Silveira Aguiar, onde a DAGRE é vinculada, objetivando a imediata solução de carência de pessoal, no caso de fiscal ou fiscais médicos veterinários para a unidade da DAGRE em Tauá, de maneira fixa e permanente, já como tivemos outrora. Eu acho que é uma sugestão
de grande valia e que realmente se necessita ser sanado esse erro, esse equívoco que vem acontecendo aqui no nosso município, até para que de uma certa forma possa atender esses criadores e produtores de animais que temos em nossa região e que estão sendo prejudicados por tais erros. Veja que o vereador Luiz Tomás, vereador Marcos, vereador Regis, que são criadores, e eu acho que essa medida tem que ser adotada e o quanto antes entrarmos em contato com o deputado Odilon e tentar de uma certa forma dar celeridade e sanar tal prejuízo na nossa região e na nossa cidade. Vereador Luiz Tomás. Obrigado pela parte do colega vereador. O assunto que você traz é muito importante para a nossa região. Mas é que só a título de informação, a DAGRE ela não é ligada à secretaria que o doutor Odilon assumiu, não. Ela é ligada à SDA. A ligação da DAGRE é com a SDA. Só se agora for errado, mas ela é ligada à SDA. Ela é com a Secretaria de Pesca. Ah, é? Então tem uma divergênciazinha, mas eu sei que está havendo, a nível de Estado, a transição, se não já tiver ocorrido, está havendo dizendo, essa transição. pode ser que seja feita a transição, mas até quando eu era secretário, era ligada à SDA. Está havendo essa transição passando de uma pasta para a outra, e se não já estiver ocorrido, logo mais está, e eu acredito que com o empenho do deputado Odilon, com certeza vamos sanar esse equívoco que está acontecendo na nossa região. Muito obrigado. Presidente, queria só fazer uma justificativa aqui da indicação, presidente. Fizemos aqui uma indicação para a construção de um chafariz lá na comunidade de Santo Antônio Velho. Realmente a situação lá não é muito fácil, pela questão da falta d'água. Então a gente está fazendo esse apelo aqui ao prefeito, à secretaria, para fazer o levantamento da construção desse chafariz, onde vai atender 8 famílias lá. Foi feita uma parte da localidade e a parte do lado de cá está com essa necessidade. Então a gente recebeu essa abaixo-assinada hoje da comunidade e viemos aqui fazer esse apelo ao nosso prefeito e à secretaria que fizesse todo o levantamento. E aproveitando aqui a oportunidade também, a gente vem mais uma vez cobrar perfuração de poços profundos, estudo de perfuração de poços profundos nas localidades de Barrigudas, Boa Vista, Cabaços e São Pedro, que também é uma situação muito crítica de água. A gente encontra os nossos amigos lá carregando água em carroça para dar aos seus animais. É de calamidade mesmo a situação. Tivemos também na comunidade de Fechado Grande, e vamos fazer aqui o comunicado. Fizeram um pedido lá, a comunidade, a questão da energia pública, Arandelas. A gente já fez esse comunicado à secretaria e acredito eu que essa semana está sendo tomada todas essas providências, questão de Arandelas, energia pública, na localidade de Fechado Grande. Essas andanças também que a gente está fazendo no município de Itauá, eu estive esse final de semana no distrito de Barra Nova, especialmente na localidade de Forquilha 1 e adjacências ali, Forquilha 2, e a gente conversando com os amigos e vendo lá a situação de água, calamidade grande também. É uma situação que se reuniram lá e pediram para a gente defender aqui a questão de um poço profundo para aquelas comunidades. E aqui a gente está fazendo esse apelo ao nosso prefeito, às autoridades maiores, para a gente olhar com bons olhos aquela região ali da Barra Nova, que é uma região muito seca e muito sofrida. Estive também numa grande parte da Vila de Bom Jesus, conversando com amigos lá, sentados nas calçadas, a gente sentindo situação, a dificuldade de água naquela vila, e que um trecho lá da vila onde a gente visitou, que vai fazer 3 anos que não sai água na torneira. Então a gente quer fazer aqui esse apelo ao gerenciador do sistema de água daquela vila, para que dê uma atenção maior àquela parte do Bom Jesus, onde está necessitando de água na torneira. Por sinal, a gente teve um poço profundo cavado lá agora, que deu 10 mil litros d'água. Então por que não reativar esse sistema d'água lá, e no lugar de estar esperando a ligação desse chafariz para esse poço na comunidade de Bom Jesus, por que não a gente não fazer o trabalho para fazer essa ligação para o sistema de água?
O que eu acho que o prefeito mesmo, o nosso gestor, hoje o prefeito Júlio César, ele mesmo faz questão de fazer um atendimento desse para atender aquela comunidade, porque realmente eu vi lá, presidente, a situação é crítica numa grande parte da Vila de Bom Jesus. Muito obrigado. Antes de passar para a ordem do dia, eu queria indagar o nobre líder da prefeita. No final da sessão passada, eu pedi ao mesmo que trouxesse um relatório tratando sobre a questão dos servidores concursados do município, que estão até o presente momento aguardando sua convocação para assumir o seu livre exercício dos seus cargos, aonde os mesmos foram aprovados no concurso. Queria saber de Vossa Excelência uma posição referente à situação desses servidores municipais concursados. Vereador, eu realmente procurei o prefeito, mas, inclusive o prefeito viajou, não chegou hoje, e a informação que ele teve é que está sendo feito o processo, que ele nos repassou que está sendo feito o processo, mas inclusive o prefeito com bastante cuidado pela questão da legislação eleitoral, disse inclusive que vai fazer uma consulta ao Ministério Público para que não haja problema com relação a essa contratação, mas está sendo trabalhado. Quando o prefeito chegar, eu vou ter essa conversa, essa reunião com ele, eu conversei por telefone, e na próxima sessão, inclusive, eu peço para ele fazer um relatório, né, por escrito, se o senhor achar melhor, para que possa trazer essa informação de forma mais concreta e relevante. Eu queria pedir Vossa Excelência que intervisse junto ao governo, trouxesse um relatório escrito e assinado, porque essa Casa Legislativa constantemente, diariamente, vem sendo procurada por servidores que estão, de uma certa forma, sentindo-se alguns até prejudicados, pois alguns tinham uns que trabalhavam no Estado e pediram rescisão de contrato, então são pais de famílias, estão desempregados e eles realmente precisam de uma posição clara e objetiva. Veja aqui o professor Wagner, que é um deles, e constantemente, quase que diariamente, vem a essa casa, procura uma posição. Eles mesmos já formaram uma comissão, tiveram a iniciativa de ir até o Ministério Público, tiveram o aval positivo e estão, de uma certa forma, realmente se sentindo prejudicados. E precisam de uma posição oficial, porque fica o disse-me-disse de boca. Então, eu queria pedir Vossa Excelência que trouxesse no papel, já para a próxima sessão, para a gente ser objetivo e passar com clareza um relatório para os mesmos. Por isso que eu estou justificando, eu não tive com o prefeito pessoalmente, ele viajou, e também essa correria do dia a dia, mas essa semana ele está chegando e eu levarei a solicitação feita pelo presidente da casa para que possa atender conforme o senhor está solicitando. Ok, muito obrigado pela atenção. Não havendo mais nenhum orador inscrito, passaremos agora à ordem do dia. Senhor presidente. Pois não, vereador. Estava aqui dando uma analisada no projeto do Poder Executivo, o 066, que é só a instituição de verba indenizatória de ajuda de custo para deslocamento. Então, pedi que seja votado o regime de urgência, porque daqui para a próxima semana nós já teremos algumas pessoas. Deixar para a próxima, senhor líder? Deixar o curso normal, né? Certo. Outra situação que eu recebi aqui hoje, também no grande expediente, foi o projeto de lei 064 e o 065, aqui de indicação do senhor presidente Ronaldo Filho, que a gente possa pegar um parecer prévio dessa semana para a próxima do setor de tributos aqui do nosso município acerca dos referidos projetos. Sobre esse projeto, para que a gente não possa ter nenhum problema numa votação posterior com relação a como faz algumas alterações na lei municipal 1758 de 2010. É bom a gente ouvir a procuradoria do município e bem como o setor de tributos, para ver a viabilidade, para que na próxima sessão a gente já possa ter os pareceres já em mãos
para devida apreciação, porque como altera algumas coisas do nosso código, né, municipal, então eu acredito que realmente merece, como ele já está cumprindo o rito, o projeto já está cumprindo o rito normal, para que depois não possa, vamos pedir vista, é um projeto constitucional, não é, é isso, ou é aquilo. Igual a questão da feira, porque a gente deu entrada no projeto, disse que estava à disposição para discutir qualquer situação referente ao projeto da feira e não recebi uma ligação de nenhum colega vereador para poder discutir o projeto. Então a gente pede para que a gente veja essa situação desse projeto justamente para isso, encaminhar dos dois projetos, encaminhar logo para a Procuradoria do município para emitir o parecer e também pedir o encaminhamento do setor tributos, porque são projetos que de certa forma são projetos importantes. A questão da área mínima de frente, né, da área mínima de metro quadrado, de 5 metros de frente por 25 de fundo aproximadamente, então é uma área até compatível, que possa ser mais compatível com o nosso município, e precisa dessa avaliação. Então, faço aqui essa observação, senhor presidente, como o projeto parte de autoria de Vossa Excelência, que é o presidente desta casa, para que a gente não possa ter nenhum problema para devida apreciação, já ter os pareceres já técnicos e das comissões, tudo preparado. Esse projeto de lei, qual Vossa Excelência falou da questão dos terrenos, na testada mínima de 5 metros, isso é uma questão que iniciou-se dentro do setor de tributos, aonde o atual coordenador, que é o senhor Catarina, fez uma suscitação de dúvida à Procuradoria do município e constatou-se alguns equívocos. Então, isso aqui já vem de reuniões com o prefeito, aonde os construtores do nosso município, por algumas vezes, se reuniram com o mesmo. A Procuradoria do município tem conhecimento prévio sobre esse projeto, tanto o senhor prefeito encaminharia essa matéria para esta casa. Eu, como já vinha de uma certa forma nos bastidores trabalhando a elaboração desse projeto de lei, tomei a iniciativa. Exatamente. E lá na Procuradoria do município eles já têm ciência desse projeto e, inclusive, na elaboração do mesmo, eu pedi suporte da Procuradoria do município para elaborar tal projeto. Então se já tem tudo isso, basta só oficializar, colocar no papel, a Procuradoria emitindo um parecer, como também já teve uma discussão com o setor de tributos, que o setor de tributos também mande orientação, para que a gente não possa ter nenhum problema, que até para indicar o lugar de uma feira a gente teve assim, a gente passou essa discussão, já em sessão anterior. Então para a gente também não ter mais qualquer problema em questões futuras, só para poder, como já tem todo o conhecimento, como a Procuradoria já sabe, como o setor tributos também já sabe, que mande a orientação da importância do projeto, que eu vejo que é um projeto importante, que deve ser discutido e avaliado, mas não assim já chegar e ser aprovado e tudo, assim, mas assim, só para... Não, exatamente, porque eu vejo que é um projeto de importância, e é um projeto relevante. Se é um projeto relevante para a gente não ter problemas de discussões em sessões sobre alguns dos pareceres desta casa, é bom a gente fazer essa avaliação e colocar no papel a orientação da Procuradoria do município e colocar a orientação do setor tributos. Nada mais, nada menos do que Vossa Excelência já acabou de falar, senhor presidente. Apenas o que está sendo discutido, o que foi discutido e o que foi previamente acordado, ser colocado no papel. Nada mais que isso. Para que depois a gente não tenha para que a gente depois não tenha problema. Porque são projetos que eu voto a favor. Mas para a gente não ter nenhuma dificuldade, eu quero só essas orientações para que a gente possa discutir de forma mais sólida. Passaremos agora à ordem do dia. Projeto de lei número 62, de autoria do vereador Voni Souza, que dispõe sobre a criação do dia do recepcionista a ser comemorado no dia 26 de julho, na forma que indica e adota outras providências. Discussão. Eu já defendi na tribuna, presidente. Votação. Como vota o vereador Cláudio Reis?
projeto do dia do recepcionista, do VONE. Eu sou a favor. Voto vereador Marco Aurélio. Favor. Como voto vereador Felipe Viana. Favor. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vone. Favor, presidente. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Williana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Vereadora... Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Projeto de resolução da vereadora Fátima Guedes. Número 16. Concede à senhora Rafaela Lúcia Silva Santos a medalha. Vereador Francisco Soares de Carvalho adota outras providências. Discussão. Justificar, presidente. A senhora Rafaela Lúcia Santos nasceu aqui na cidade de Tauá. Ela é filha de Rafael Santos e da senhora Graça Silva Santos, irmã da Geandra Cláudia e da Graziela Cíntia, e sobrinha do nosso secretário Radi Rocha. Estudou no Colégio Antônio Araripe, na educação infantil do ensino médio ao período de 1984 a 94. E ela hoje é graduada em Educação Física pela Universidade de Fortaleza, Unifor, em 1992, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo. Tem vários cursos na área de Educação Física Escolar, Atividade de Academia, Educação e Dança, Pilates. Atuou como professora também aqui no Colégio Antônio Araripe, em 2011. Atuou como diretora do Centro Cultural da Câmara Municipal de Tauá. Há 15 anos é proprietária e profissional da empresa Corpus Centro Bem-Estar, dando continuidade do trabalho da sua mãe, professora Graça Santos, pioneira nas atividades de ginástica e academia na região dos Inhamuns. Ao longo de sua carreira profissional, tem ministrado cursos, palestras, e dentro de um grande currículo que, como vocês todos conhecem, a professora Rafaela Santos, eu queria pedir o apoio dos colegas vereadores. Discussão. Queria pedir à autora do projeto para subscrever. Votação. Como voto o vereador Marco Aurélio. Vereador Felipe Viana. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Favor, e pediria a autora do projeto para subscrever. Vereador Vone. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Williana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de resolução aprovado pelos vereadores aqui presentes. Projeto de resolução número 17, de autoria da vereadora Fátima Guedes, concede à senhora Geandra Cláudia Silva Santos a medalha de mérito legislativo. Prefeito Antônio Jataí Sobrinho adota outras providências. Discussão. Justificar, presidente. A professora Geandra Cláudia Silva Santos nasceu também aqui aos 13 de novembro em Cajazeiro, estado da Paraíba. Também filha da senhora, de Rafael Santos e da senhora Graça Silva Santos. Assim, um currículo dela muito extenso, que eu deixo aqui para quem quiser dar uma olhada. Só assim por cima, dizendo que atualmente que ela atua na coordenação da área subprojeto de educação especial do programa Bolsa de Iniciação de Docência, o PIBIT, vinculado ao curso de Pedagogia, juntamente com o professor Manuel Sampaio, que é composto por 39 licenciados, 7 professores nas escolas públicas aqui no município. Nos espaços externos, a academia tive significativas oportunidades de trabalhar nas secretarias do município Secretaria Municipal de Educação, nos municípios da região dos Inhamuns, na área de formação como professores e gestores de educação especial, inclusive avaliação educacional. Destaca as atuações como a consultora do Sistema de Avaliação de Tauá, o AMIT. E, finalmente, a gente menciona aqui, ao longo da trajetória dela vida pessoal, professor, produção acadêmica na área de educação especial, inclusiva, didática, avaliação e formação de professores em livros, eventos e revistas. Assim, a professora Geandra tem um currículo aqui muito extenso. Para quem não conhece assim, o trabalho dela, é um trabalho que ela vem desenvolvendo lá na UES, com os meninos, escritora também de livro. E assim, mais do que justo essas duas professoras ter essas homenagens. E queria pedir o apoio dos colegas vereadores. Discussão. Queria pedir à autora do projeto para subscrever. Votação. Como voto o vereador Marco Aurélio. Vereador Felipe. Vereador Wellington.
Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vone. Vereador Marcos. Vereador Luiz. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Iliana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Projeto de resolução. Eu voto a favor e peço para subscrever. Lembrando também que a professora Geandra, ela, vendo aqui pelo currículo dela, foi professora, né, que passou na época quando foi cofundadora aqui da UES, aqui em Tauá. Então, é uma pessoa que tem uma história muito bonita, é uma menina muito dedicada, né, inclusive tem uma especialização em educação especial, onde ela passou um tempo até em Havana, em Cuba, né, o mestrado dela, e assim, doutorado, né, desculpa. Então é uma pessoa, é uma tauaense muito titulada, muito responsável, que parabéns, Fátima Guedes, aqui pela justa homenagem. Peço para subscrever. Projeto de resolução aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Requerimento legislativo número 13, de autoria do vereador Vone Souza, que requer da mesa diretora da Câmara Municipal de Tauá encaminhamento de ofício à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará solicitando a criação de uma lei que isente o cidadão do pagamento de taxas para a emissão de documentos pessoais em caso de furto ou roubo das vias originais. Discussão. Também já defendi na tribuna, presidente. Pode colocar em votação. Discussão e votação. Como voto o vereador Marco Aurélio. Voto o vereador Felipe. Vereador Wellington. Vereador Nezinho. Vereador Antônio Coutinho. Vereador Vone. Por favor. Vereador Marcos Caracas. Vereador Luiz Tomás. Vereador Wellington Júnior. Vereadora Williana. Vereadora Fátima Guedes. Vereadora Fátima Veloso. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores aqui presentes. Consta na ordem do dia 2 projetos de lei de minha autoria, o número 61 e o 62, que a mesa diretora está aguardando o parecer da comissão desde a sessão passada. Posso? Pode, pois não. Presidente, eu não tenho nenhuma intenção de segurar nenhum processo, nenhum projeto. No entanto, nós estamos verdadeiramente com alguns projetos que parecem simples e que, no entanto, não são tão simples assim. Exemplo, o projeto sobre a folga anual para servidor público. A nossa lei orgânica, o artigo 87, se não me engano, ele diz que é de competência exclusiva do Poder Executivo tratar de certas matérias. Entre eles lá tem lá servidor público. Está lá na lei orgânica. No entanto, matéria idêntica, parecida, recordo-me aqui, estava recordando hoje à tarde, a senadora Fátima Saboia aprovou alterando a licença maternidade, que também é servidor. Da mesma forma como foi apresentado aqui na casa também, alterando a licença maternidade, não recordo qual foi o vereador, acho que foi de autoria daqui, e que também foi alterado. Então, quer dizer, eu estou mostrando que a mesma matéria idêntica referente a servidores, com 2 posições diferentes. A lei orgânica trata lá, se não me engano, no artigo 87, se quiser pode pegar aí que eu posso ler, se não me engano, como a matéria que envolva servidor público, seja de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, não da Casa. Eu prefiro que o presidente, eu acho que a ideia é extraordinária, a sua, não sou contra a sua ideia, mas eu prefiro que o presidente, se assim puder, que encaminhe para a assessoria da casa, para emitir o parecer, para que não fique a dúvida. A emissão de parecer não tem que dar todo jeito aqui, a favor ou contra. Já estou lhe colocando aqui a dificuldade. Estou citando que consta na nossa lei orgânica
dizendo que quando é matéria que trata aí, ó, Anacleta, se puder pegar aí a lei orgânica, Anacleta, se puder pegar uma lei orgânica aí, só para eu ler aqui, diz que é de matéria exclusiva do Poder Executivo. No entanto, estou mostrando dois casos que a gente tem que olhar realmente, até como foi que foi feita a época, da própria senadora Patrícia Saboia, que envolve a mesma matéria e que foi aprovada. Portanto, eu pediria ao presidente, não me querendo mal nesse ponto, porque eu quero, na verdade, é só tirar o conflito, que se encaminhasse para a assessoria da casa, para que pudesse opinar. Apenas facilitaria para nós do plenário. A sua ideia é extraordinária. Eu não sou contra a sua ideia, não. De forma nenhuma. Assim, certo? de uma maneira... Só quero deixar claro, né? Porque às vezes a gente tem uma posição aqui, a pessoa acha que é uma posição contra aquela matéria, como foi vinculado na semana passada, inclusive na emissora de rádio local aí, malhando os vereadores como se fosse contra aquilo ali. Nós não somos contra aquilo, e já frisei bem claro, e eu não tenho medo desse tipo de coisa, de emitir minha opinião, não. Mas a emissora de rádio, quando bateu lá, o radialista que está aí atrás aí, foi batendo em todo vereador, como se fosse contra aquela matéria. Nós não discutimos aquela matéria. Nós discutimos se a Câmara poderia ou não aprovar, dar entrada no pedido. É a mesma coisa como está aqui, eu não estou discutindo, não, só até a favor. Que haja a data do servidor, funcionário, poder no dia do aniversário dele ter abonado a sua ausência. Como já vi também que tem municípios que tornou isso ponto facultativo. Eu estudei isso aqui hoje. Tornou ponto facultativo. Me lembra que no momento quando em Palmas, certo? Lá em Palmas teve. E achei um município de nomezinho esquisito tornando folga. Eu vi na internet. Não, só para contribuir com Vossa Excelência, de uma maneira assim, bem saudável, eu acho que essas matérias, como se fosse no campo do direito, tem as correntes que defendem que sim e as correntes que defendem que não. Eu acho que o projeto não tem nenhuma falha, certo? No sentido de até se discutir a intenção se é constitucional, inconstitucional, referente a esses detalhes. Até porque já existe essa lei estadual tratando sobre o mesmo assunto. Eu despertei o interesse e a iniciativa de elaborar o projeto de lei conversando com o secretário de administração do município, senhor Ladislau. O mesmo me disse, essa prática já vem sendo adotada no município há vários anos e não existe a lei municipal. Verdade. E antes de protocolar o projeto de lei, eu, sabiamente pesquisando na internet, eu vi que centenas de câmaras municipais por aí, Brasil afora, já aprovaram o mesmo projeto de lei. Claro que todo município tem a sua lei orgânica, tem o seu regimento interno de cada jurisdição. Mas eu acato sua sugestão de pedir um parecer. Só concluir. Pois não. Em verdade, muitos municípios tratam daquilo que está lá na internet, mas não diz qual foi a iniciativa. Lá não dá para saber se foi a Câmara que apresentou ou se foi o chefe do Executivo que apresentou. Eu vi as leis também, mas lá não diz. Eu estou falando sobre a iniciativa da lei. A nossa lei orgânica, no artigo 87, diz o seguinte: é da competência exclusiva do prefeito a iniciativa das leis que, inciso 2, disponham sobre servidores públicos, vírgula, seu regime jurídico, vírgula, provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria, observado os preceitos da Constituição Estadual e Federal. Pronto, é só isso que eu afirmo. Eu não estou jamais contra. E aí sua ideia é extraordinária. Eu sei que Vossa Excelência jamais seria contra os servidores do município. Não, eu tendo o meu pensamento, vereador, eu tendo o meu pensamento firmado, eu não me incomodo que quem se zanga ou quem não zangou. Não, claro. Não falando referente a você não. Só, eu sei. Referente à matéria. Às vezes a pessoa tem receio de votar por causa da matéria, eu não tenho isso.
E se a gente Não for... tem isso. Se a gente E for... acho justo, se formos... e digo mais, a própria Constituição, o Felipe, que é advogado, sabe disso também, que a nossa legislação ela é completa, então ela deixa algumas brechas. E ela diz que quando há dúvida, até do julgador, indúbio pro réu. Ou seja, se eu tenho a dúvida, eu tenho que ser a favor do réu. Não, claro. Eu permanecendo na minha dúvida, eu vou ser a favor da sua matéria. Mas Mas eu gostaria de ver o parecer. Vamos pedir o parecer, e dependendo de como venha o parecer, podemos alterar a lei orgânica do município e alterar. É o artigo 87, que Vossa Excelência diz? Lei orgânica. Lei orgânica, né? Não, esse aqui é um texto idêntico ao que você vai encontrar lá na Constituição do Estado Federal. Estou dizendo que não possa. Não pode. Ótimo, faz como o vereador Felipe fez naquela época, pede a prefeito para mandar, está tudo resolvido. Então podemos alterar a lei orgânica. Você entendeu? Só mostrando isso. O outro projeto de lei, eu fiquei com impasse até aqui com o próprio vereador Reis. Aqui agora. E vou pedir também que o presidente, se possível, para não evitar nenhum tipo de constrangimento referente a isso, Claro. também a Procuradoria. Não Claro. é maldade nossa. Por exemplo, Não, esse tranquilo. outro projeto está até no impasse com o vereador Regis. O próprio vereador Regis entende que ele é inconstitucional. Vou pedir à Procuradoria para fazer um parecer, e inclusive vou pedir até ajuda a um constitucionalista que foi meu professor na faculdade, para poder até dar um suporte. Só isso que eu peço. Porque- Não estou, jamais eu quero, eu estava conversando nesse instante com o colega Felipe aqui, e mostrando, inclusive, até peço aos colegas vereadores, quando se assim desejarem, quando apresentar algum projeto que pode incorrer nessa questão de constitucionalidade, pede logo algum para emitir o parecer, que é a opinião dele. Não é que eu acho entender divergente, eu vou dizer divergente. Mas vai nortear a gente, até para o estudo do caso em si, tá certo? Não tem nada contra. Eu apenas tenho uma consciência de uma questão minha. Não, claro. Minha. Eu entendendo que a matéria seja inconstitucional, eu posso até votar a favor dela. Mas não emito parecer dizendo que é constitucional, não. Porque aí foge os meus princípios, eu botar no papel uma coisa que eu entender que seja errada, eu vou dizer que é certo, eu não posso. Sobre a questão desse projeto 61 que o Vossa Excelência estava tratando, que diz respeito a essa questão da defesa civil, eu também, no meu posicionamento, eu tenho plena convicção que o projeto é 100% constitucional. A matéria não trata sobre questão orçamentária, a matéria trata sobre a questão da defesa civil municipal, CONDEC, que é subordinada ao município, à Câmara, à Prefeitura. No meu entendimento, eu acho que posso até estar errado, mas eu acho que é constitucional. Se eu fosse dar o parecer hoje, não, claro, nessa matéria que nós estamos falando aqui agora, da defesa civil, como tem a questão da dúvida, eu ia dar a favor. O vereador Cláudio Regis aqui, por exemplo, acha que não. Está vendo como é a coisa, né? Um pouco quanto complexa? Porque eu até entendo que é até simples demais essa lei que trata sobre isso. Simples demais. Porque, naturalmente, deve ter uma outra legislação vinculada à defesa civil, aos conselhos, dizendo que ele deva cumprir para dar isso aqui. Não da forma como é feita hoje em todo canto do Ceará e em todo canto do mundo aí. O cabo vem, pede, chegou aí, dá uma declaração e está resolvido. Não é para ser dessa forma. Esse mesmo projeto de lei... E nem esse aqui sendo aprovado, não é que ele possa dar só nesses 2 itens, não. Aqui são 2 itens a mais que está sendo criado com a exigência que já tem na lei. E o projeto está tramitando na casa desde o dia, salvo engano, 1º de julho. Inclusive é um projeto de uma repercussão enorme. Peço até aos colegas que tirem xerox, que se aprofundem, tenham teor da matéria e, de uma certa forma, até contribuam para o enriquecimento do mesmo. Possam até fazer emendas, porque isso é uma matéria que mexe com muitas pessoas, muitas famílias, e é uma matéria de grande valia, que eu também tenho certeza da constitucionalidade desse projeto. E tenho interesse, na minha opinião, né, posso estar errado, mas a minha opinião é que o projeto é constitucional. E eu fico meio assim, porque esse projeto está desde o dia 1º na casa, na sessão, ele já era para ter sido votado na sessão passada, e o mesmo encontrava-se sem os pareceres. O vereador Cláudio Reis me abordou, disse que ia pedir vistas. Eu dei uma olhada no regimento, ele realmente tinha direito, pelo fato de ser membro da comissão, e não tinha se expirado o prazo dos 10 dias, ele tinha o direito de pedir por mais 3 dias. Eu disse a ele: Reis,
se aprofunde na matéria, traga o parecer, porque eu realmente quero votar na próxima sessão. Vamos ver se você traz esse projeto na quarta ou na quinta, já para ele ficar aqui na casa. Então fica até assim meio chateado, porque o projeto já era para ter sido votado desde a semana passada. Mas nenhum problema. Por mim, eu fico até de uma certa forma até satisfeito e pediria aos demais colegas que se interessem pela matéria, tirem xerox, vejam e contribuam com o enriquecimento do referido projeto. Façam emendas, sugestões, críticas, que é um projeto que mexe, de uma maneira em geral, com a economia do nosso município, com centenas de famílias, e é um projeto de grande valia e grande repercussão. Então, eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência, pedir o parecer de ambos os projetos e pedir o apoio de todos que possam contribuir e que votemos na próxima sessão. Ok? Desculpa, presidente. Peço desculpa porque, dado o atraso, mas estou justificando, dizendo o motivo. Tranquilo. Tem duas moções de congratulação. A número 113, de minha autoria, que requer envio de moção de congratulação ao deputado Odilon Silveira Aguiar pelo transcurso do seu natalício, ocorrido nesta data. E a moção número 114, de minha autoria, que requer envio de votos de congratulação à Casa da Juventude e à Secretaria de Políticas Antidrogas pela realização da Semana da Juventude. Tomei a iniciativa de fazer essa moção 114, tendo em vista que a Casa da Juventude e a Secretaria de Políticas Antidrogas, que é direcionada pela senhora Dilu, eles passaram ao longo da semana fazendo palestras, comunicados e procurando de uma certa forma orientar a juventude do nosso município para se afastar dessa peste que vem infestando a nossa cidade e o Brasil e afora, que é essa questão das drogas, e é um trabalho de grande valia que ambas as casas vêm desenvolvendo em torno da população do nosso município. E pediu o apoio dos demais colegas. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moções aprovadas por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.